Bom dia, paz do Senhor, queridas irmãs da classe Sara, da EBD, na sede Setor 12 de Cotia. Hoje nós estamos aí transmitindo nossa aula, né, porque estamos reclusos em casa. Estamos obedecendo, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, não é? Então, nós, em obediência às autoridades, em obediência ao nosso pastor, estamos aqui fazendo nossa aula e louvando a Deus pela tecnologia, né? Que nos deixa tão próximos uns dos outros, mesmo estando distantes. Então, em tempos de corona, nós podemos estar distantes ou separados, mas juntos ao mesmo tempo. Vamos lá. Nós estamos hoje estudando, domingo, dia 22 de março, a 12ª lição da nossa lição trimestral da EBD, que tem por tema Jesus, o homem perfeito. Então, falar de Jesus é tudo, né, irmãs? Que Jesus é o nosso tudo. Então, vai ser uma lição bem proveitosa para as nossas vidas. Nós temos hoje o textuário que está em Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então, Jesus ele não cresceu só em uma parte, ele cresceu num tudo, no total. E isso também é o que nós devemos viver em nossas vidas, crescer em graça, em estatura, em conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós e eu sempre digo isso. Tá? Então, a nossa lição ela vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. Jesus como Deus, Jesus como homem e Jesus como Salvador do mundo. Então, queridas, Jesus, ele era Deus, ele é Deus e ele continua sendo Deus. Jesus não deixou de ser Deus quando veio aqui à Terra. Ele era Deus, mas também era homem, né? Então, em Jesus, nós obtemos a salvação. Por quê? Porque somente através dele, e ele diz para nós, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Jesus nós temos acesso a Deus, acesso ao trono da graça, e um dia ouviremos a trombeta tocar por causa desse Jesus e nos encontraremos com ele e celebraremos as bodas do Cordeiro. Então, a nossa lição vai trazendo o primeiro tópico falando de Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus, ele é Deus, ele é eterno, ele estava com o Pai desde o princípio. Ele mesmo falou, né, e João falou no seu evangelho, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus, ele estava com o Pai desde o princípio. Ele estava na Trindade desde o princípio, desde aquela hora que a gente aprendeu nesse trimestre, falando que Deus falando, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era uma reunião de Deus ali, né? Jesus já estava naquele concílio. E então não há dúvidas de que Jesus é eterno, de que Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é eterno, ele está desde o princípio. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás, como muitos falam, como muitos imaginam, que Jesus somente passou a existir quando ele veio e encarnou-se como homem aqui na Terra, mas ele existe desde a eternidade e para sempre, né? Jesus, ele tem os atributos de Deus. Por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus. Então, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onipotente.
Ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Esses são os atributos de Jesus como Deus. E Jesus, o que aconteceu? Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele estava com Deus e esvaziou-se da sua glória para estar aqui conosco, para se fazer homem como nós, para passar pelas as dificuldades, as provas que nós passamos, as tentações que nós passamos e provar para nós que é capaz, que é possível vencer o pecado, que é possível vencer o inimigo, que é possível andar em vitória, mesmo aqui na terra, quando nós somos obedientes a Deus. Vale a pena nós estarmos e lermos a referência de Filipenses capítulo 2, verso 5, do 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele se esvaziou da sua glória, da sua permanência em Deus, com Deus, na eternidade, na glória dos céus. E ele desceu aqui à terra. E ele encarnou através do útero de uma virgem, né? Que nós conhecemos bem a história da Virgem Maria, que era uma mulher pura, uma mulher santa, uma mulher que estava buscando a Deus, e ele veio aqui, encarnou e se tornou homem, para mostrar para nós, como homem, como eu já falei, para como homem mostrar que podemos vencer o pecado, que podemos vencer o inimigo. E ele veio aqui e fez isso para vencer o pecado, para vencer o inimigo. Então, essa é o resumo do nosso primeiro tópico da nossa lição, que seria a parte da Marili. Ela bem deveria passar para nós. Né? Mas, queridas, Jesus, ele como verdadeiro, nós falamos Jesus como verdadeiro Deus. Então, que ele é eterno, que ele é o princípio, o fim, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, e que ele esvaziou-se dessa glória que ele tinha e veio aqui para se tornar homem como nós. E agora o tópico 12 da nossa lição vai falar de Jesus como um verdadeiro homem. Ele era verdadeiro Deus e ele era verdadeiro homem. Ele era, ele é e ele sempre há de ser. Então, Jesus, ele veio aqui, como nós já falamos, através do nascimento, porque para entrar neste mundo precisa ser através do nascimento, né? E Jesus cumpriu aí, então, os requisitos para entrar aqui na Terra. Ele veio, nasceu, foi gerado, né? Foi concebido no ventre através do poder e da glória do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o que em Maria era gerado não era de homens, mas era obra do Espírito Santo, e foi concebido, foi gerado e nasceu e veio ao mundo através do nascimento. Então, ele estava no seio do Pai e veio aqui, como nós falamos, nascendo através de uma mulher, através
do canal, do meio legal, certo, para se entrar aqui na Terra, que não tem outro, para ser homem, para ser humano. E Jesus, ele foi profetizado desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento profetizava a respeito de Jesus, que Jesus viria à Terra, que o homem perfeito viria, que o Pai da eternidade, o príncipe da paz, né, estaria conosco, o Filho de Deus, o Emanuel, que estaria conosco aqui. Então ele veio e encarnou. Então o Antigo Testamento ele fala sobre profeticamente a respeito de Jesus, e o Novo Testamento é a encarnação de Jesus. Jesus veio, nasceu, encarnou em nós, e encarnou como homem e vive em nós hoje através do Espírito Santo. Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos, é tanto que os tempos convergem para Jesus, né? Aí zera-se o calendário, passa a contar agora novamente a partir do princípio, porque Jesus, ele é o princípio, ele é o alfa, lembra? O alfa, que é o começo, o início de tudo. E aí ele vem nessa plenitude, é apresentado a Israel, nasce em Israel, por causa das profecias, em Nazaré, e ele vive ali aquela parte, né, ali em Nazaré. E o nosso texto bíblico em classe, ele fala a respeito do episódio de quando Maria e José vão a Jerusalém na festa da Páscoa, e eles comemoram ali a festa, e depois eles voltam e Jesus fica em Jerusalém, fica no templo ensinando, ouvindo, aprendendo, porque Jesus, ele também como homem, ele precisava aprender. Jesus como homem, ele também precisava orar. Jesus, como homem, ele também precisava ouvir a palavra de Deus. Então, ele ia ao templo, e ele estava no templo ouvindo, e a Bíblia diz que ouvindo e indagando, né? Que ele perguntava. E isso é bem uma lição para nossas vidas. Quando nós temos dúvida de alguma coisa, devemos perguntar, devemos nos informar, porque ninguém sabe tudo. A gente não sabe todas as coisas, e eu costumo dizer uma frase, que a gente vive aprendendo e ainda morre sem saber. Então, Jesus, ele perguntava, Jesus estava ali no templo com os doutores, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as Escrituras e também perguntando, indagando. Isso mostra para nós a necessidade de nós, como homem, crescermos em conhecimento, aprendermos, buscarmos conhecimento. E eu quero aqui abrir um parêntese e elogiar e parabenizar as irmãs que têm frequentado a escola dominical, porque a escola dominical é o lugar onde nós mais aprendemos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus, sobre todas as coisas, na verdade, né? Como nesse trimestre nós temos aprendido aí, falando sobre a raça humana, sobre a origem, a queda, a redenção. Quantas coisas nós aprendemos nesse trimestre, né? Aprendemos sobre o humanismo, aprendemos sobre o globalismo, né? Aprendemos tantas e tantas coisas que talvez alguém possa dizer, mas isso não tem nada a ver com Deus, com igreja, com crente, mas nós vimos como tem a ver. Todas as coisas têm a ver com Deus, todas as coisas no planeta Terra convergem para o Senhor Jesus Cristo, para Deus. Então é importante nós conhecermos, nós aprendermos, nós crescermos no conhecimento, na graça. Então, parabéns às irmãs que estão na escola dominical, que estão conosco todos os domingos, que se esforçam para estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Irmãs, não cessem, continuem firmes, abundantes, sempre avante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Jesus foi apresentado, como diz o tópico 2, né? Jesus como verdadeiro homem.
É porque ele estava com o Pai, ele veio, encarnou, nasceu, cresceu, aprendeu. Então, nós vimos que o Antigo Testamento ele profetiza a respeito de Jesus, o Novo Testamento é a encarnação de Jesus, e Jesus nasceu na plenitude dos tempos, por isso que ele começa, zera-se o calendário e começa a contar todas as coisas, foi um marco. Jesus veio para Israel, então nasceu em Israel, e hoje nós temos conhecimento de Jesus nós já aprendemos isso também, através da rejeição de Israel, porque o povo de Israel rejeitou a Jesus. Então, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os que eram seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós temos o privilégio hoje de sermos filhos de Deus, porque recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida. E agora o tópico 3 da nossa lição, que vai nos falar sobre Jesus, o homem perfeito. Então, Jesus, ele veio aqui à Terra e ele foi perfeito. Foi perfeito por quê, irmã Malca? Porque ele não foi tentado, porque ele não tinha pecado, porque o pecado não se apresentava a ele, as tentações não apareciam na vida dele. Não, ele foi perfeito porque ele decidiu obedecer a Deus. Lembram? Então, ele foi obediente. Nós lemos um texto hoje aqui de Filipenses, né? O apóstolo Paulo nos dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi esse sentimento que havia em Jesus Cristo? Foi o sentimento de não ser soberbo, de não achar que ele podia todas as coisas, que ele sabia todas as coisas, que ele não precisava aprender, que ele não precisava conhecer mais alguma coisa, e também o sentimento de obedecer. Então a Bíblia diz: porque ele, sendo obediente até a morte de cruz, ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, e veio aqui e obedeceu ao Pai. Então, Jesus, ele é o homem perfeito por causa da obediência. Ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém não cedeu. Nós vemos em Lucas capítulo 4, também Mateus relata a tentação de Jesus, relata que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, né, pelo diabo. Então o Espírito Santo o levou e ele ali foi tentado, e nós conhecemos a história da tentação de Jesus, ali onde ele resiste ao diabo. E ele também nos dá essa ordem, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos obedecer, nós precisamos resistir ao diabo, nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos, querido, vencer o mal com o bem, porque a Bíblia diz para nós vencermos o mal com o bem. Então, Jesus foi perfeito porque ele obedeceu. Eu gosto de compartilhar a experiência, e eu tenho uma experiência, uma certa vez, uma tia minha, não vou falar nome porque não é ético, né? Ela contando de um episódio que ela não conseguia perdoar uma família porque tinha feito mal para ela e tal. E ali a gente conversando, eu falei: tia, mas a senhora precisa perdoar. A senhora precisa liberar perdão sobre essa família. Por quê? Porque nós precisamos ser iguais a Jesus. E Jesus perdoou os seus ofensores. Jesus, quando estava na cruz, os seus ofensores lhe ofendendo, lhe matando, lhe maltratando. E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele perdoou. Então, nós devemos perdoar também o nosso irmão, nós devemos perdoar o nosso inimigo. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados pelo nosso Pai que está nos céus. Então, precisamos
perdoar, sermos como Jesus, perdoadores. E ali conversa com ela, fala, mas Jesus era Jesus. Eu não consigo perdoar. Jesus era Deus. E eu falei, não, Jesus não era Deus quando veio aqui na terra. Ele veio aqui na terra como homem. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele tirou a forma de Deus. E ele veio aqui como homem. Então, ele era como eu e como você. A diferença de Jesus para nós, isso naquela conversa com a minha tia, mas isso é um princípio para as nossas vidas, é porque nós não queremos ser obedientes, nós não queremos obedecer. Nós queremos, muitas vezes, ir lá e quebrar a cara, como diz num ditado, numa coisa popular, viver as nossas próprias experiências. E não aprendemos, como a Bíblia diz, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, nós não precisamos nos sacrificar, nós não precisamos pagar um preço que já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O que nós precisamos é obedecer, é ouvir a voz do Senhor e seguir em obediência ao Senhor. E ali conversando, e ela, não, mas por que não? Porque eu não sou Deus, porque eu não sou Jesus e tal. E eu depois, mas nós precisamos ser. Então, precisamos perdoar. Precisamos querer obedecer a Deus. Se a palavra de Deus diz que é para perdoarmos, então nós temos que perdoar. Temos que nos esforçar para isso, nos esforçarmos para fazer o bem, para que possamos alcançar a perfeição que há em Jesus. Porque o Senhor nos chamou para sermos como Jesus, para sermos perfeitos como Jesus, homem, como Jesus foi aqui na terra. Então, Jesus, ele foi 100% humano, 100% homem. Ele não foi um pouquinho humano, um pouquinho Deus. Aqui na terra, não. Aqui na terra, ele foi 100%. Ele era Deus? Era Deus. Continuava sendo Deus. Os discípulos o reconheciam como Deus. Os homens o reconheceram como Deus, como filho de Deus. Deus falou que ele era seu filho quando foi batizado através daquele símbolo da pomba, do Espírito Santo, falando, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Sim, mas ele era homem. Ele sofreu as nossas tentações, ele sofreu aquilo que nós sofremos. O escritor aos Hebreus, ele diz que porque nós não temos sacerdote que não possa comparecer diante de Deus e interceder pelas nossas fraquezas, porque em tudo que somos tentados, ele também foi tentado e venceu a tentação. Então, Jesus é o homem perfeito. Ele é o último Adão. Nós temos Adão, aprendemos aí sobre a vinda do homem. Adão foi lá e pecou e errou. Adão tinha a essência de Deus nele, tinha a perfeição nele, mas ele optou por pecar, ele optou por desobedecer a Deus, ele optou por cair na tentação. Foi uma opção dele. Ele não foi constrangido, ele não foi forçado a fazer isso, ele optou por fazer isso. Por não obedecer à ordem de Deus que disse para não comer daquele fruto. Tanto quando Deus foi tratar com ele, ele disse, Adão, o que tu fizestes? Adão foi lá tentar desculpa, a mulher que tu me deste, enfim, mas Deus se referiu a ele, porque a ordem tinha sido dada a ele. Então, nós precisamos ser obedientes, queridos. E Jesus, ele hoje veio como o último Adão, o Adão perfeito, o homem perfeito que veio restaurar essa nossa intimidade com Deus, restaurar esse nosso potencial para a obediência, esse nosso potencial para sermos também perfeitos como Jesus é perfeito, como Deus é perfeito, porque a Bíblia nos chama sede perfeitos como nosso Deus é perfeito. Ai, irmã, é muito difícil. Porque obedecer é difícil, né? Porque nós queremos realizar o desejo da nossa carne, nós queremos realizar o nosso eu, o desejo, o nosso ego, aquilo que eu. Por isso que João disse que eu diminua e ele cresça, e ele apareça. E para ele crescer, ele aparecer, eu preciso obedecer. Eu preciso ser submisso, eu preciso estar em obediência. E Jesus, ele veio como esse homem perfeito e nele ele venceu o pecado.
Ele venceu a morte, ele venceu o inimigo e hoje ele se apresenta diante de Deus nos representando, diante do Deus, intercedendo por nós, clamando por nós, pedindo por nós. Então, nós, queridos, temos a certeza que existe um Deus em nós, porque Jesus, quando foi ao Pai, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador e ele estará convosco e em vós todos os dias. Então nós temos Deus habitando em nós através do Espírito Santo e nós temos um homem lá no céu, que é Jesus, nos representando. Então essa é a certeza que nós temos, que um dia nós iremos também estar com Ele e seremos como Ele é. E a revelação da sua glória vai se manifestar nas nossas vidas. Então nós aprendemos hoje um pouquinho sobre Jesus. Tem tantas outras coisas para falar sobre Jesus, mas nós estamos falando hoje sobre Jesus, o homem perfeito. O homem que veio nos mostrar que é possível alcançarmos em Deus a perfeição. É possível destruirmos o pecado. É possível cumprirmos a obediência em nossa vida. É possível alcançarmos aquilo que Deus nos criou para sermos e para termos intimidade com Ele, para sermos perfeitos como Ele é perfeito. Deus não exigiria nada de nós que não fosse capaz, que nós não fôssemos capazes, que não fosse capaz de ser alcançado. Tenha a certeza disso, que se Deus pede de nós alguma coisa é porque nós somos capazes de fazer. Que possamos ser santos, que possamos ser perfeitos como Jesus é perfeito, que possamos crescer em graça, em estatura, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Aqui nós estamos nessa situação aí e sendo como Jesus, obedecendo, né, para que possamos alcançar a vitória. Que Deus abençoe as irmãs, que esse seja um dia de bênção, de vitória na vida de cada uma das irmãs, que nós possamos cada dia mais buscar conhecer o nosso Deus, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fiquem na paz e que eu espero que essa aula seja uma bênção para a vida de vocês, assim como tem sido para a minha, aprender com o Senhor a cada dia e que você possa buscar conhecer mais esse Deus, que é perfeito, que é lindo, que é maravilhoso e que trouxe para as nossas vidas a vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a morte. Um beijo no coração de vocês.